Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar um exemplo simples para usar a condicional if. Vou procurar aqui o meu projeto, vou vir na pasta onde eu salvei os projetos, e aí aqui no caminho meu que está início, aula treina prog, então vou criar uma nova pasta aqui, vou dar um nome nela inicial de 10 e exemplo if. Exemplo if, vou dar um OK. Vou vir nessa pasta que eu acabei de criar, clicar com o botão direito nela e ir em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui na pasta que eu criei, vou criar um novo arquivo, vou colocar o nome aqui também de exemplo if.c, vou dar um Enter, e aqui eu já tenho o local onde eu posso criar o meu programa. Então, inicialmente, eu vou criar aqui o corpo do programa, que é o int main, e o return 0, com ponto e vírgula no final. Aqui eu já posso fazer a codificação. Bom, a princípio, essa videoaula aqui é um exemplo. Então, eu vou passar aqui um exercício que eu mesmo que inventei e vou lhe dizer o seguinte: você vai pausar o vídeo, tentar fazer esse exercício para ver se você já aprendeu até aqui o momento a programar. Porque aqui você vai usar só o que você já aprendeu do início até a aula 9. Você não vai utilizar nada mais do que você já aprendeu. Então, esse exercício é proposital para você testar se o seu conhecimento já está essencial. Então tenta fazer, se não der conta, volte, veja todos os vídeos novamente, venha, faça o exercício. Se caso realmente você não conseguir, aí você continua aqui o vídeo e veja a solução que eu trouxer. Agora, se você conseguir, parabéns, vamos lá seguir em frente. Então pause o vídeo, vai lá e faça o exercício e depois retorne aqui. Bom, se você já fez o exercício, parabéns, se você deu conta. Se não deu conta também, parabéns por ter tentado e continue tentando. É assim que a gente aprende. Tentativa e erro na programação é assim que funciona. Quanto mais a gente tenta, mais a gente aprende e aí menos a gente erra. Então vamos lá. O exemplo que eu trouxe aqui, a princípio ele fala, use o scanf. Então se é para usar o scanf, já está na nossa linguagem, que é a linguagem C. Vamos dizer que ele fala que use o scanner do Java, aí já é outra coisa. Mas aqui não, falou use o scanf, então pode fazer em C que vai dar certo. Use o scanf, o tipo float, que tem os tipos aí que já foi ensinado, para a entrada de 4 notas de um aluno. Então vamos lá. Nota 1 e 2, aqui tem umas regras, observe que tem as regras aqui, e as notas 3 e 4 também tem regra. Então, notas fora dessa regra tem que trazer aqui uma notificação. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, nota 1 e 2. Então eu tenho que trazer a nota 1 e a nota 2 e essas notas têm que ter uma regra, né? A princípio eu vou criar aqui as variáveis que vão suportar essas 4 notas. Então como meu tipo é float, eu vou utilizar aqui o float. Então eu tenho a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Pronto, eu tenho aqui todas as minhas notas. A princípio, você deve ter feito de outro jeito, não tem problema. O importante é que o resultado aqui no final tenha passado aqui, o caso de teste tenha dado certo, dado esse resultado. Então vamos lá. Na sequência aqui, ó, observe que em algum lugar aqui tem especificando o tipo de informação que você vai colocar quando for fazer o pedido, né? Então aqui, ó, notas 1 e 2 devem ser maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 20. Então você vai vir aqui e colocar um printf para colocar essa observação, ó. Eu vou copiar e colar aqui para ser um pouco mais rápido. Observe aqui, ó, notas 1 e 2 devem ser maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 20. É copiar e colar aqui. A única coisa que eu aumentei aqui foi o /n para saltar uma linha. Então nós já temos essa observação.
Feito isso, agora nós vamos fazer um novo printf, e esse printf ele vai identificar para que a pessoa digite a nota do aluno, que é a nota 1. E aqui, para ela digitar a nota 1, o que nós precisamos fazer é colocar o scanf. Então, eu tenho que criar o scanf aqui para capturar a informação. Então, aqui eu vou formatar ele como um F aqui, né, de float, e colocar o endereço da nota 1 para ele poder capturar esta informação. Então, aqui agora eu tenho que designar essa regra aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu coloco o if, que é a intenção desse exemplo, né? Então eu coloco um if nota 1, ou seja, a nota 1 ela tem que ser menor que 0, ou, aí eu utilizo o ou dessa forma aqui, ó. Talvez você ainda não tenha aprendido essas opções aqui, ou, e, mas aqui eu já estou ensinando com um exemplo específico. Então lá atrás, quando eu falei para você que você utilizar apenas os conhecimentos anteriores, talvez você não iria conseguir utilizar isso aqui, mas você pode fazer utilizando o if else, como eu lhe passei. Aqui eu já estou juntando tudo para não precisar colocar if else. Então vamos lá, o if else nós vamos utilizar um pouco mais abaixo. Então vamos lá, e eu posso colocar que a nota 1 também ela é maior ou é menor que 0 ou é maior que 20. Então, feito isso, eu agora tenho que informar essa opção para a pessoa que está digitando, que é o que está escrito aqui, ó. Se a nota não aqui onde fala, se a nota não for, então tente novamente com outras notas, ó. Tente novamente com a nota válida. Então, essa opção foi feita assim. Aí o que eu posso fazer aqui? Lembrando que essa é a solução que eu trouxe. Pode ser feito de várias formas, então se o jeito que você fez deu certo, não tem problema. Só que o importante você tem que perceber o seguinte, se ele quebrar essa regra, ele tem que sair do programa. Porque o nosso programa aqui ele só permite a continuidade se caso ele não infringir a regra. Então eu vou utilizar aqui também uma instrução para poder sair do programa, que é o exit 0, ele vai sair do programa e trazer essa mensagem aqui, ó, tente novamente com a outra nota, com a nota válida, e ele vai ter que refazer o programa, ou seja, começar novamente o programa e digitar as notas outra vez. Então, logo na sequência, eu vou fazer o mesmo procedimento, que é o da nota 2, como ali pediu a nota 1 e 2, né? Então agora eu vou fazer o da nota 2. Observe que é o mesmo procedimento, ó. Só muda aqui o número. O 2, aqui é a mesma coisa, o 2 muda aqui, o 2 muda aqui, o 2 muda aqui e pronto. É a mesma coisa, não tem diferença essa parte aqui com essa parte aqui. Então, você pode ver uma forma onde você aproveita código aí. Eu fiz desse jeito, foi o que eu consegui fazer no momento. Talvez tenha formas mais úteis de fazer isso aqui. Mas no momento, o procedimento que eu fiz foi esse. E aí agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com a nota 3 e a nota 4. Então, observe que novamente eu vou repetir toda essa codificação. Só vou mudar alguma coisa, ó. Observe a partir daqui, ó. Então, a partir daqui, ó, foi o que eu copiei, que eu colei essas informações aqui abaixo. Observe que aqui, ó, só muda algumas coisas, ó, igual a nota 1 aqui, agora é nota 3 aqui, ó. Nota 1, nota 3. Aqui tem as escritas com valor 30. Aqui a diferença também é o 0 aqui continua a mesma coisa, porém aqui o valor é 30, que é como foi feito aqui na informação lá em cima. Então, são poucas coisas que mudam. Você pode tentar também fazer uma coisa mais útil aí, mas a princípio o que eu achei que daria para fazer é dessa forma aqui. Bom, então vamos na sequência. Agora, isso aí mesmo é só para manter aquelas regras, seriam as regras para fazer a validação do nosso código inicial. Então, passou por essas validações, aí nós vamos dar sequência aqui e fazer o restante aqui.
Eu não vou ler essa parte porque você já deve ter lido, então o que nós vamos fazer é já na sequência lá. Só a princípio aqui, ó, observa que ó, nós já chegamos até aqui, ó, nessa parte, né? Então essa parte aqui para cima já está feita. Agora nós temos que fazer essa parte de baixo. Então nessa parte de baixo aqui eu vou ter que escrever isso aqui no resultado. Observe que tem duas casas de precisão. Então essa aqui é outra parte. Para eu chegar nesse raciocínio de baixo aqui, primeiramente eu tenho que fazer o cálculo. Ou seja, aqui ó, ele fala para mim que a partir do momento que eu escrever tudo aqui, ó, as notas fora da regra não devem ser computadas, né? Aí tudo bem. Mas só que depois que você passar por essas regras, aí tem que ser computado. E o que seria teria que ser feito aqui? Uma média, ó. Porque você vai ter que escrever o valor da média do aluno com duas casas de precisão no exemplo abaixo. Então, eu tenho que pegar essas 4 notas, criar uma média, e a partir do momento dessa média, eu venho e falo se o aluno foi maior ou igual a 60%, se ele teve 30%, maior ou igual a 30%, ou se ele é um aluno reprovado porque teve menor que 30%. Então, é isso que eu vou escrever depois, mas primeiro eu tenho que calcular essa média. E como que eu faço para calcular? Bom, eu tenho várias formas também, mas aqui eu vou utilizar, ou seja, eu vou criar uma variável aqui, ó, eu vou colocar o nome nela de total, dessa forma aqui. Então agora se eu já tenho o total, eu posso vir aqui e vou utilizar esse total para receber a minha média. E aí, a princípio receber a média não, receber o total das notas. Então eu vou pegar a nota 1, vou somar com a nota 2, mais a nota 3 e mais a nota 4. Feito isso, eu tenho um total que é o total de todas as notas. O que é a média? Se você ainda não souber o que é a média é o total de todas as notas dividido pela quantidade de itens. Então, para eu saber qual é a média aqui, eu pego a nota 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, tem 4 notas e eu divido por 4. Então, eu venho aqui e pego média. Essa média eu também não tenho aqui, eu tenho que criar aqui em cima. Então, venho aqui e coloco aqui média, que é uma variável que vai receber o valor da média. O cálculo pode ser feito aqui, basta você fazer isso aqui, ó, e colocar dividido por 4 aqui, sim, também. Fica à vontade. Mas eu vou fazer separado para que você não tenha dificuldade em entender o cálculo. Então, eu vou pegar aqui o total, que é esse valor aqui, e vou dividir por 4, utilizando a barra, que é a divisão aqui na programação. Feito isso agora, eu tenho a média. E eu também vou fazer o seguinte, eu vou criar mais duas variáveis aqui, onde eu vou armazenar as porcentagens. Então, vou criar aqui um nome perc 60, fica à vontade o jeito que você quer. Perc aqui seria de percent, em inglês, poderia ser de porcentagem. Então aqui eu tenho um perc 60 e vou criar também um perc 30. Porque o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e o perc 60, eu vou colocar que ele é 25 vezes 0,6. Ou seja, por que 25? Porque 25 é o valor total que vai dar quando eu fizer a porcentagem, ou seja, eu tenho total, o meu total é o quê? 100%. Se eu tenho 100% dividido por 4, então eu vou ter 25%. Aí só que ao invés de eu pegar o 25%, eu vou pegar 25 vezes 0,6, que vai dar 60% da nota. Talvez é um cálculo que você não vai entender, talvez eu não soube explicar corretamente, mas a ideia é essa aqui, ó. Se o aluno tiver uma média maior ou igual a 60% da nota total, entendeu? Se ele tiver 60% um valor acima de 60% da nota total,
ele vai conseguir passar. Então eu utilizei essa forma aqui para calcular o 60%. E eu vou trazer também a forma, o 30%, para calcular os 30%. Se você não entendeu essa porcentagem aqui, não tem problema, é só você copiar que você vai conseguir obter a informação de 60% e 30% aqui. Com o tempo você vai aprender esse tipo de cálculos, porque aqui não tem nada a ver o cálculo em si, o que importa é você entender, usar a programação. Talvez quando você for programar, fazer, se em algum momento você for trabalhar com isso, esses cálculos já vêm pronto. Então não é necessário você pensar nos cálculos, o importante é você saber implementar a lógica em cima desses cálculos, ou seja, você não precisa fazer os cálculos provavelmente já vêm pronto e você implementa esses cálculos na programação. Mas não se importa se você achou muito difícil, se não está conseguindo. O importante é você persistir, tentar fazer e continuar fazendo. Com o tempo você vai perceber que isso se torna fácil para você. Então vamos lá, agora vamos utilizar o que realmente importa nesse exemplo, que é o if, else, if. Então eu vou pegar aqui um if e vou falar se a média for maior ou igual a 60%, viu aí por quê? Se eu colocasse aqui o 60%, talvez o sistema poderia dar problema. Se eu viesse aqui e colocasse assim, ó, 60%, isso aqui não é válido, ó, entendeu? Então eu crio a opção, venho aqui e coloco 60%. Então, se a média for maior ou igual a 60%, aí eu vou criar um printf para mostrar o que foi dito lá em cima, que é a frase que pede para mostrar aqui, ó, se é 60%, mostrar essa frase aqui, ó, o aluno foi aprovado com média, e eu vou colocar o número da média com 2 casas decimais, depois da vírgula, no caso depois do ponto aqui. Então eu escrevo média para substituir aqui, ele vai substituir com 2 casas. Feito isso, eu já tenho primeiramente esse teste, e agora eu tenho que fazer outro teste, conforme pediu lá, né, que tem mais 2 testes a ser feitos aqui. Então, primeiramente, eu venho aqui e troco e escrevo aqui um else if, para dar sequência na pergunta. E eu vou colocar média maior ou igual a PERC 30 e média menor que PERC 60. Observe que aqui agora eu já utilizei outro tipo de junção, que é o e. Aqui em cima eu utilizei o ou. Esse tipo de lógica você vai utilizar, não se preocupe agora. Com o tempo você vai aprender. Se você já não tiver feito, então se você estiver vendo a minha solução e fazendo junto, então você vai entender com o tempo essa jogada aqui de e, de ou, entendeu? São jogadas que você vai fazer para fazer a sua lógica ficar mais detalhada. Então vamos lá. Aí eu tenho aqui essa decisão, e nessa decisão aqui também eu tenho uma frase para escrever através do printf. Então eu já tenho essa opção, ela vai estar escrito aluno em recuperação com média, eu vou trazer a média com 2 casas decimais e aqui imprimir a média. No caso, então, como eu já utilizei todas as opções de testes que eu tinha, agora eu não tenho mais, então eu vou finalizar com um else, que foi como eu ensinei para você. Fez todos os testes? Fez. Terminou? Terminou. Então agora eu finalizo com um else. Não é preciso finalizar com else, mas se no caso do nosso exercício aqui ele pediu para finalizar para finalizar o programa, na verdade, se caso nenhuma das opções aqui seriam válidas, então nós vamos e finalizamos aqui falando que o aluno foi reprovado. E aqui eu coloco 2 casas decimais e imprimo a média. É justamente nesse local aqui, ó, o aluno reprovado com média, que é onde nós estamos agora. Então, feito isso, terminou. Agora é só fazer o caso de teste. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é compilar o programa. Primeiramente, dar um Ctrl S para salvar, né? E agora compilar o programa para ver se ele está funcionando, antes de tudo, né?
Então eu já vou deixar aqui o caso de teste aqui já no jeito e vou vir aqui em terminal e novo terminal. Com o terminal aberto eu vou dar um ls e um enter. Aqui está o meu programa, então para compilar eu vou colocar o GCC e o exemplo. Vou dar um tab, ele vai completar para mim, eu dou um enter. Observe que ele trouxe vários erros. Então vamos verificar quais são esses erros. Aqui fala que não tenho a biblioteca stdlib. E para cima aqui também tem o erro da biblioteca std io.h. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a informação. Eu clico aqui, clico o botão direito, venho em copiar. Venho aqui ó, em cima do main. E dou um Ctrl V aqui para colar. Pronto, agora eu já tenho essa aqui. A outra biblioteca é stdlib, para eu utilizar aqui o exit, que é o que eu falei para você, ó, que é esse exit aqui para sair. Então eu preciso dessa biblioteca aqui. Vou vir aqui, clicar com o botão direito, copiar, vir aqui, logo abaixo aqui dessa biblioteca, dar um Ctrl V para colar. E vou dar um Ctrl S novamente para salvar. Vou vir aqui no fim, aqui novamente, apertar para cima e executar novamente o compilador. Feito isso, agora não deu erro. Então, bom, observou que eu nem dei bola para essas bibliotecas, por quê? Porque realmente eu esqueci. Não foi algo assim intencional, não. Eu esqueci. Então, observe que o compilador ele traz esse tipo de informação. Então, você também tem que aprender a ler o erro para consertar o seu programa. Isso acontece aí com ponto e vírgula, com biblioteca, com variáveis, algumas coisas assim. Então, feito isso, agora deu certo, ele compilou, então provavelmente ele vai gerar, aqui ele gerou o a.out, mas para conferir aqui eu vou dar um ls e dar um enter. Observe aqui, ó, a.out está aqui. Então agora nós podemos executar o programa. Voltar aqui o caso de teste, vou aumentar aqui um pouco a tela, vou dar um clear aqui, ó, para limpar essa tela, limpou. Agora sim eu vou executar o programa com ./a.out e dar um enter. Pronto, ó, ele já chegou lá no nosso programa, nota 1 já está falando, então não precisa fazer nada, porque eu já fiz certo, então agora eu só pego o caso de teste, olha lá, 11.36. Então eu já tenho o primeiro caso de teste, vou dar um enter. Pronto, ele pediu a nota 2, que é 12.66. Vou dar um enter. Olha lá, agora ele pede a próxima nota. Então, eu vou trazer o 18.11. Vou dar um enter e o 17.98. Pronto, agora eu dou um enter. E exatamente, ele trouxe a informação. O aluno foi aprovado com média 15.3. É isso aí, ó. Aluno foi aprovado com média 15.03. Então, realmente, nosso programa funcionou, deu certo e nós solucionamos esse problema. Então, se caso você conseguiu resolver esse problema e trouxe o resultado, teste outros resultados para ver se vai dar certo. Testa lá na calculadora os 4 valores dentro da regra e vê quanto vai dar a média. Depois vem aqui e testa. Se deu certo, realmente está funcionando tudo. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.